Retomamos a segunda parte do Direito a Falar, num dia em que estamos, enfim, a abordar as duas operações de privatização mais recentes, mas também alguns dos centros de decisão nacional que acabam por entrar agora em mãos estrangeiras. Dr. Jorge Brito Pereira, este é um debate recorrente com a perda destes centros de decisão nacional. Uma das últimas vezes que tivemos este debate foi na altura, eu creio, com Jorge Sampaio, como Presidente da República, em que um grupo de notáveis acabou por tomar uma posição pública, sendo que, enfim, pouco tempo depois, alguns deles, e num caso muito particular, acabou por vender a sua posição num centro de decisão nacional. Mais vale termos empresas em Portugal com capital estrangeiro e a funcionar do que termos empresas portuguesas em Portugal falidas e sem nenhum capital. Isso parece uma evidência. É isso que está em causa neste caso. É melhor ser rico, bonito e com saúde do que pobre, feio e doentinho. Isso parece-me claro. Eu diria, há aqui dois níveis diferentes para ver o tema. Dois níveis diferentes. O primeiro nível tem a ver com o facto de nós não podermos ser uma economia de mercado e, por outro lado, querermos ser uma economia de proteção do mercado. O capital das sociedades cotadas é transacionado em bolsa e a verdade é que 70 e tantos % do capital social da EDP tem vindo a ser transacionado, estava em bolsa para poder ser transacionado. A ideia de que a EDP era uma sociedade de capital maioritariamente português e deixou de o ser por causa da transação que agora acabou de ser feita com a China Three Gorges é uma falácia, porque de facto o capital da EDP tem vindo a ser transacionado. Aquilo que existiu agora foi apenas uma passagem de uma posição daquele que era o maior acionista para um outro acionista que passou a ser, no caso, o maior. Parece-me claro que capital estrangeiro não é, por definição, melhor que capital português. Isto de uma perspectiva de gestão da empresa é capital. De uma perspectiva de gestão da empresa e, inclusivamente, dependendo das necessidades do acionista que detenha esse mesmo capital, pode até, para o desenvolvimento da empresa, ser capital melhor. Isto pondo a coisa de maneira totalmente clara. Ou seja, se o capital de uma sociedade cotada é detido por um acionista que tem uma visão conservadora por necessidade ou por vocação que limite o desenvolvimento da sociedade, parece-me claro que para o desenvolvimento dessa mesma sociedade é melhor que o capital esteja nas mãos de um acionista ambicioso que esteja disposto a proceder a sucessivos reinvestimentos. E, portanto, para lhe dizer... Aliás, uma imagem feliz que vi em relação à EDP é que esse espírito protecionista e conservador, se fosse aplicado à EDP, a EDP não seria hoje aquilo que é. Não estaria a operar em tantos mercados que são precisamente, enfim, esses mercados externos que tornam a EDP uma empresa, e tornaram nesta operação uma empresa muito querida. O português, de facto, pensa grande, mas é pequeno. Continuamos a ser assim, achamos que somos muito maiores, temos muito mais força, mas de facto, quando chega a fatura... Isso faz parte da nossa vocação histórica. Já fomos muito mais importantes historicamente do que somos agora e, portanto, é normal que continuemos a pensar que somos algo que, eventualmente, já não somos. Eu diria o seguinte, em particular, em relação a estes investimentos que foram feitos. Falando da REN e da EDP. Portugal teve a sorte de conseguir atrair um conjunto de investidores que encontram nestas sociedades uma vocação e um interesse que, porventura, outras sociedades não viram. Ou seja, em particular, há um claro triângulo ou quadrado de investimentos com os países de língua oficial portuguesa, em particular Angola, Moçambique, de forma mais próxima, o Brasil de uma forma diferente, que transformam as empresas portuguesas em veículos especialmente interessantes para quem vê nesses mercados emergentes, para quem tem perspectivas fortes nesses mercados emergentes. Eu diria que o caso da China é razoavelmente claro, até porque desde 2003, mais coisa, menos coisa, que esta vocação foi definida pelos chineses, nomeadamente através do Fórum para a Cooperação Económica e de Comércio entre a China e os países de língua oficial portuguesa, 2003, que temos vindo a assistir de ano para ano a uma concretização desta política. Portugal teve,
Poderemos dizer que foi a sorte, podemos dizer que não foi a sorte, foi a circunstância de estar nesta posição especialmente privilegiada para atrair estes dois investimentos, e esta será certamente uma das razões, não será a única, mas será uma das razões. Uma das razões. Dr. Jorge Black, a sorte, esta expressão aplicada a estes dois negócios, só ouvimos por parte do Governo, e, enfim, neste caso da vossa parte, mas se olharmos do ponto de vista, enfim, institucional, político, porquê é que só o Governo utiliza esta expressão? De sorte? Sim. Bom, eu espero que cada português a utilize, porque precisamos tanto dela. Olha, eu acho que, enfim... Não há bem consciência daquilo que está em causa? Não, atenção, relativamente às privatizações, eu acho que correu bem, não foi uma questão de sorte. Acho que foi uma questão do bom trabalho que foi feito e da atração que os ativos têm. Porquê é que Portugal se torna ainda atrativo para este capital que vem pois, de origens tão diversas? Aí é que eventualmente eu divirjo aqui do Jorge Brito Pereira. Ou seja, eu espero que ele tenha razão e que eu esteja errado. Mas eu sinceramente creio que o interesse da Trigorges na EDP se chama Estados Unidos e Brasil, e creio que o interesse da State Grid na REN se chama Portugal, se chama Europa. Eu duvido que a China, Portugal por si, tenha algum interesse nesse sentido para uma empresa internacional de dimensão. O que na EDP efetivamente havia interesse era a sua componente de renováveis, a sua presença nas renováveis nos Estados Unidos e no Brasil. Isso é que era o grande valor. E o grande valor da REN para uma empresa chinesa é entrar no mercado regulado. Confirmando a sua tese, é fazer Portugal entrar na Europa. Eu queira que o Jorge Brito Pereira tenha razão quando diz que a China, para entrar em Angola e Moçambique, precisa de Portugal. Vivamente espero que ele tenha razão. Porque se assim for... Ouça, porque assim for, temos um mar de oportunidades, não é? Porque assim for, temos um mar de oportunidades. Infelizmente, aquilo que eu creio é que a China não precisa para nada de Portugal, nem precisa para nada de ninguém para entrar em África. Basta ver a sede agora da Organização da Unidade Africana, que foi a oferta da China a todos os países africanos, e o que isso significa. Eu acho que houve razões, efetivamente, de posicionamento e que interessam. Por exemplo, vamos ver se com os CTTs, se são empresas chinesas ou que tipo de empresas são. Vamos ver com a ANA, se é a mesma coisa com a TAP. Deixe-me ouvi-lo, porque conhece bem. O que é que lhe pareceu a contratação de António Borges para acompanhar estas privatizações? Olha, eu sou suspeito porque sou amigo dele. Não é? Daí faço-lhe a pergunta. Eu acho que sim, que é uma sorte ele estar disponível. É mais uma vez uma sorte. Eu acho que é uma sorte ele estar disponível, acho que sim. Acho que é uma pessoa que conhece muito bem o país, tem um enorme sentido reformador, sabe muito bem naquilo que se deve e não deve mexer, e conhece muito bem também a perspectiva do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia no que respeita ao memorando de entendimento. Acho que isso é um fator muito positivo. Eu acho que há uma componente estratégica, né, de sucesso destas privatizações que nós não devemos escamotear. Independentemente da receita que foi obtida, independentemente do sucesso das vendas, o facto de termos cumprido o programa de privatizações tal como estava delineado nesta sua primeira fase é um fator de uma enorme importância para Portugal se definitivamente destacar da Grécia e se juntar à Irlanda. Começou, não fizeram privatização nenhuma. Portanto, o governo que tinha muito mais para privatizar do que nós, nem nas telecomunicações, nem na cidade. Os gregos, sim. Portanto, tem uma incapacidade total, não só de cobrar impostos, como de aprovar orçamentos, como de aprovar regras, como de privatizar, portanto, de tirar o Estado da economia. Não é? E neste debate dos centros de decisão nacional? Mas deixe-me só dizer uma coisa há bocado, porque está-se a pôr muito o enfoque na questão chinesa. Vamos lá uma coisa. Acho que porquê? Foram duas operações muito marcadas. Eu já ouvi, sim, mas já ouvi aqui hoje, talvez, demasiadas vezes a palavra sorte. Eu acho que, como dizia o Dr. Salazar, a sorte dá muito trabalho a encontrar. Neste caso, deu trabalho a quem? Não, por uma razão simples. Estou a dizer que a sorte não é só. Não, o meu ponto não é esse. A sorte é que os ativos em causa eram muito bons. Era muito interessante. Porque não foi só o capital chinês que foi traído. Foi o capital alemão. É das maiores empresas do mundo, as mais envolvidas da Europa. Fez um investimento. Teve até à última, como o Dr. Jorge Black bem sabe. Sim, e, portanto, que acompanhou, aliás. E, portanto, fizeram um investimento brutal. A Eletrobras, idem aspas. Portanto, tivemos duas empresas brasileiras, uma empresa alemã e uma empresa chinesa. Portanto, ou seja, a EDP. O governo da REN também foi mais diversificado. Posso dizer, por exemplo, no caso da E.ON, claramente, o que os trouxe à EDP foi fazer
a número 2 ou a aeronáutica número 1 do mundo, era isso que lhes tinha por trás, e entrarem em força no Brasil na produção. Portanto, Brasil e Estados Unidos. Agora, a questão é esta. Não há mal nenhum, do meu ponto de vista, que as empresas portuguesas possam ser plataformas de entrada noutros países. Porque vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver uma coisa. É fazer de Portugal uma rotunda importante. Não, e para isso não, mas é porque isso significa... Mas é que isso é a nossa vocação. Mas é que isso significa que as empresas portuguesas e a gestão portuguesa têm um papel a desempenhar. Porque, repare, o mesmo investimento protagonizado por portugueses ou pelos acionistas de outras nacionalidades não é necessariamente a mesma. Aliás, Luís, deixa-me só, desculpa, só completar esta ideia. Porque, por exemplo, nós sabemos perfeitamente que Portugal, os trabalhadores portugueses, os gestores portugueses, têm imenso sucesso lá fora. Porque são pessoas que se adaptam facilmente. E, portanto, é óbvio que nos países lusófonos, até mesmo no Brasil, é capaz de haver mais empatia cultural e é capaz de ser mais fácil desenvolver-se um determinado modelo de negócio do que o chinês, que tem uma postura completamente diferente. Isso quer dizer que os brasileiros estão bem posicionados para os negócios que aí temos pela frente? Podem estar e como dizia há bocado o Jorge, não vejo mal nenhum nisso. Eu acho que a China não precisa de Portugal para investir em Angola e em Moçambique, mas potencia necessariamente. Isso não tenho a menor das dúvidas, precisamente por este aspecto que o Luís menciona e que é de uma importância vital. Aliás, eu acho que era bom nós olharmos uns anos para trás e daqui a uns tempos fazermos a retrospectiva do que acontece com a Vivo no Brasil. O investimento português, como assim? O investimento da Portugal Telecom e da Telefónica no Brasil arrancou ao mesmo tempo. O português teve um determinado sucesso, o da Telefónica teve outro completamente diferente. E porquê? Porque quem conhece os espanhóis, eu conheço muito bem os espanhóis e como é que eles são multinacional, o espanhol é multinacional continuando espanhol. O português não tem essa hipótese. O português chega ao Brasil e só tem uma chance, a brasileira-se. Chega a Angola e só tem uma hipótese, em angolar-se. Não tem chance. Agora a minha pergunta é, isso é bom ou é mau? Não, é muito bom. Ouça, e posso lhe dizer, o sucesso da Vivo é um sucesso de capital, 50-50 brasileiro e português, mas de gestão portuguesa. Não tenho a menor das dúvidas. E se cortam a cabeça à gestão portuguesa e põem uma gestão espanhola, vai ver que a Vivo não tem o mesmo sucesso no Brasil. Jorge, e a Oi vai ser o sucesso igual. Estou totalmente de acordo e se repararem bem, é exatamente isto que nós temos andado a vender há uma boa meia dúzia, uma dúzia de anos. Esta ideia que Portugal pode ser uma extraordinária plataforma para investimentos. Sim, ouvimos-lo com Sines, com o próprio TGV de cargas pela Europa, fazer Portugal uma porta de entrada. Para países emergentes, de facto. Em particular, para Brasil, para o Brasil e para Angola, que são dois... Para fora, nesse caso. Exatamente, para fora. São duas potências regionais com notável capacidade de desenvolvimento nos próximos anos. Nós temos andado a vender há uma boa meia dúzia, uma dúzia de anos, esta ideia de que Portugal pode ser uma notável plataforma de investimento. E acredito, efetivamente, que pode. Acontece, no entanto, que no preciso momento em que nós conseguimos atrair um conjunto de investidores de perfil elevado que acreditam nesta teoria, nós ficamos incrédulos com isso. Isto gera uma série de fantasmas que, se reparar, não são tão diferentes daqueles que nós tínhamos há 6 anos, quando começámos a assistir a uma onda de investimento angolano em Portugal, quando assistimos a esse investimento no setor financeiro, no setor das telecomunicações, quando assistimos a esse investimento... Há bocado estava a ouvir e de facto acho que tens toda a razão. Quer dizer, nós os portugueses temos um problema. Nunca estamos contentes. Nunca estamos contentes, mas é assim... Podia não ser mau, ou seja, podia ser no que respeita a vendas de investimentos, nós gostaríamos imenso que os outros pusessem cá o seu dinheiro, comprassem as empresas e nós continuássemos a mandar como se não se tivesse passado nada. Isso é ser o Euromilhões, não é? Não, nós queremos comer o bolo e mantê-lo na mesma. Não foi Quer isso. dizer... Não foi essa a razão da Sricor Geneda. Mas é um bocadinho esta maneira de ser dos portugueses que queria... Aliás, quer que lhe diga, eu diria que esse foi, do meu ponto de vista, a única coisa, que se é que se pode apontar alguma, que acho que talvez não, mas a única coisa que eu diria é que houve alguns laivos, mas isso talvez é uma força do passado ainda, houve alguns laivos durante a negociação de vender o bolo e mantê-lo.
É a única coisa que eu posso apontar. Eu não posso deixar de lhe perguntar, enfim, no caso da EDP, se a escolha dos nomes, dos nomes que, enfim, compõem, que surgiram com ligações políticas e tudo mais, se acha que é um sinal disso ou se politizou-se, enfim, currículos de pessoas com capacidade técnica? Aquilo que ouço de pessoas que estiveram envolvidas nisso, primeiro, acho que o Governo está muito mais inocente do que as aparências indicam, por um lado. Por outro lado, há uma coisa que me preocupa muito mais, é o que é que leva os privados a quererem ser simpáticos com os políticos? E acho que foi isso que aconteceu. Acho que os privados quiseram ser simpáticos com os políticos. Mas tem que me responder. Governo. Ou seja, essa pergunta retórica... Eu sei que gosto muito de fazer perguntas retóricas e provocatórias. Mas eu tenho que lhe fazer esta. Eu acho que isto denuncia um mal e denuncia um problema que, assim, é o que tem que ser resolvido na sociedade portuguesa. Concorda, Luís Cotes Martins? Talvez, visto de fora, é assim, às vezes, as coisas às vezes vistas de fora nem sempre correspondem à realidade. Eu estou de acordo com aquilo que conheço, evidentemente não posso falar sobre detalhes do negócio. Mas concorda com esta pergunta retórica que faz o Dr. Jorge Black de porque é que os privados pretendem agradar aos políticos? Não sei responder, o Dr. Jorge Black talvez saiba entender, mas deixe-me só dar aqui um ponto. Eu acho que o fenómeno foi excessivamente ampliado, quer dizer, porque vamos lá ver uma coisa, quer dizer, o Dr. Eduardo Catroga, que foi, enfim, está indicado como Presidente do Conselho Geral de Supervisão, não tem currículo, não era uma escolha natural, não teria eventualmente sido se tivesse sido outro ganhador eu diria que é completamente consensual. As unanimidades que foram ditas sobre a escolha do Dr. Catroga. Falou-se, por exemplo, de repente viu o Jorge Braga de Macedo. O comendador Ilírio Pinho, o Jorge Braga de Macedo já não é doutorado em economia, mesmo com outras pessoas. Quer dizer, mas depois já agora... Desculpa lá, deixa-me só terminar. O Dr. Catroga é que manifestou alguma estranheza por uma determinada escolha. Ouça uma coisa, numa lista há sempre nomes mais felizes e já lá estava, felizes. Atenção. Agora, já lá estava. Não, enfim, a doutora Sebastião de Cardona, que foi o nome. Um caso paradigmático, por exemplo, foi o comendador Ilírio Pinho, foi apontado logo como ex-patrão do Primeiro-Ministro. Quer dizer, foi a primeira coisa que veio à cabeça. Ninguém se lembrou de perguntar que participação é que o senhor tinha na EDP. Por acaso é um acionista de referência da EDP. E, portanto, quer dizer, com muita atenção ao mercado asiático. As pessoas não encontram... E há quanto tempo é que investe na energia? E há quanto tempo é que investe na energia na EDP? Ninguém pensou nisso. Portanto, as pessoas têm sempre o foi lado um filtro maldoso a forma como foi tratado. E depois, no fim do dia, vamos lá ver qual é a real dimensão disto. O Conselho Geral de Supervisão tem os poderes que tem e estamos a falar de 2 ou 3 ou 4 pessoas de conotações mais políticas no meio de um órgão com 23. Isto quer dizer o quê? Nada. Nada. Desde que eu ouvi na semana passada criticar a escolha do Dr. António Borges por não ter currículo. Eu, a partir daí, eu acho que de facto Isso é história. Enfim, eu não me pronuncio, mas foram referidos 2 casos no Parlamento pelo líder do Partido Socialista, 2 exemplos de... Exatamente. O caso da administração da Caixa Geral de Depósitos também lançou uma polémica e o caso de António Borges. Deixe-me só dizer-lhe e oferecer a minha disponibilidade ao Dr. António José Seguro, se por acaso quiser saber, um aspecto que pode ser muito interessante é que o simples facto de o Governo ter escolhido um investidor do Estado chinês na EDP e um investidor cuja titularidade a 100% é também do Estado chinês na REN, foi a melhor garantia para aqueles que se preocupam com o controle de que nunca irá haver controle. E, portanto, aliás, havia esse simples facto, enfim, o Dr. António José Seguro certamente é uma pessoa bem informada relativamente ao enquadramento regulatório destes setores e eu, se não for, eu tenho toda a disponibilidade para lhe explicar a razão do porquê. Sabe a ação de ir, obviamente. É um dever patriótico, é que anulam-se um ao outro. Exatamente. Enfim, no isto caso é uma concreto... explicação jurídica, não vou agora aqui amassar ninguém com esses detalhes, mas que só isso o Dr. António José Seguro poderá estar tranquilo. E no caso concreto de António Borges, estamos a falar, enfim, de uma personalidade que passou não só do ponto de vista académico das melhores escolas internacionais, como do ponto de vista profissional, enfim, tem um vasto currículo. Nós, habitualmente, aqui no Direito a Falar, apresentamos um livro ou,
enfim, quando coincide com a publicação da Advocados, apresentamos a revista deste mês. João, a revista que temos connosco, tem, aliás, um dos convidados. Não poderia ser aqui mais apropriado. Eu garanto que não patrocinar o programa. Mas temos aqui uma grande entrevista com o Dr. Cortes Martins, que é convidado também aqui esta noite, que, como não poderia deixar de ser, o grande tema a Three Gorges e a entrada na EDP. Este número, por acaso, também tantas vezes já falámos aqui da China, temos também uma grande entrevista com a Rita Assis Ferreira, que está na China, precisamente, na Dasheng Office, advogada da PLMJ, e também, só para finalizar, não poderia deixar de dizer que também temos uma entrevista com o Dr. João Nunes Azevedo Neves, sócio fundador da ABBC. Da ABBC. Meus senhores, agradecer a vossa presença. Nós ficamos por aqui e regressamos dentro de uma semana com outros convidados, com outro tema, mas com a garantia de sempre, teremos novamente direito a falar.